Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, sejam todos bem-vindos. Professor Ricardo, professor de História. Hoje é quinta-feira, 29 de julho de 2021. Estamos chegando para mais uma aula remota da disciplina de História, nesse terceiro bimestre, nossa atividade número 16, tá certo? Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma discussão sobre um novo capítulo que tem por título Brasil e a Emancipação Política. De hoje em diante, nós vamos começar a estudar um pouquinho como o Brasil se tornou independente, certo? Quais foram os passos, quais foram os eventos que aconteceram aqui no Brasil que levaram o país a se tornar independente. Ou seja, a gente, todo mês de setembro, vocês sabem, né? Tem o Dia da Independência do Brasil. A gente não sabe nem o que é, não é verdade? Mas hoje, e de hoje em diante, nós vamos trabalhar com isso, falando um pouquinho sobre esse processo de emancipação política que aconteceu no Brasil, tá certo? Então, a nossa atividade de hoje é a atividade número 16. Vou colocar ela aqui na tela, olha ela aqui na tela, você vai dar pausa, certo? Vai copiar e em seguida vai voltar aqui comigo para o vídeo e vai responder as questões escutando a explicação. Dá pausa, copiou. Grande dia. Meus amados, estimados idolatrados, alunos da minha alma, do oitavo ano do Osano Miguel. Grande dia. Estamos aqui de volta. Olha, estamos aqui de volta. Vamos copiar direitinho as 5 questõezinhas. Simples demais, certo? Simples demais. Para a gente poder entender como se deu todo esse processo, a gente tem que entender algumas questões. A primeira questão que eles copiaram, diz assim: além da emancipação política do Brasil, quais outros eventos foram influenciados pelo iluminismo? A gente tem que lembrar que muitos eventos depois do iluminismo vai sofrer a influência do iluminismo. Lembrando, o iluminismo, tem aquele podcast aqui no canal, o iluminismo é aquele movimento que vai trabalhar o quê? Vai trabalhar a ideia do pensamento diferenciado. O homem, a partir do iluminismo, ele começa a ter uma outra visão de mundo. Ele começa a ter uma outra visão de vida, de pensamento, de comportamento. Então, é a partir daqui, do iluminismo, que o homem começa a ter outro comportamento. Então, o iluminismo começa a influenciar vários e vários países, várias e várias pessoas pelo mundo todo. E as pessoas, quando pegavam a ideia do iluminismo, olhavam para a sua situação e diziam: não é interessante viver dessa forma. Então o iluminismo acabava ficando bate de choque com a vida das pessoas, com a forma que as pessoas estavam vivendo, politicamente, economicamente e socialmente. Então a pergunta é, a primeira questão: além da emancipação política do Brasil, quais outros eventos foram influenciados pelo iluminismo? Olha a resposta aqui na tela, tá aí, né? Foi a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos e a emancipação política das colônias latino-americanas, ok? Então, esses 3 eventos que vocês estão vendo aí na tela, certo? A independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e a emancipação política das colônias latino-americanas. Voltou aqui para mim? Então essa é a resposta número 1. Esses 3 eventos são marcados pela influência, pela ideia central do iluminismo, seja na economia, seja socialmente, seja culturalmente. Segunda questão, na tela. Qual a relação da vinda da família real para o Brasil com o bloqueio continental? Volta para mim? Muito bem. Olha só. Napoleão Bonaparte era o imperador que estava mandando em tudo naquela época. Beleza? Era o francês que mandava em tudo. Pelo fato dele mandar em tudo, ele não aceitava que alguns países tivessem relações econômicas com outros países, principalmente com a Inglaterra. Então Napoleão Bonaparte lança o negócio: todo e qualquer país que tiver relação econômica com a Inglaterra será considerado inimigo da França. Todo e qualquer país que tiver relações econômicas será considerado inimiga da França. Portugal era a nossa coroa e não podia aceitar, não tinha condições de aceitar esse bloqueio. Então a pergunta é: qual a relação da vinda da família real para o Brasil com o bloqueio continental?
Então, tome nota, certo? A resposta é o seguinte: como Portugal não poderia atender a esse bloqueio, sofreu invasões por parte das tropas francesas e tiveram que fugir. Toda a família real, com os funcionários da coroa, tiveram que fugir para o Brasil, escoltado pela esquadraria inglesa, certo? Então, essa é a relação. Como Portugal não tinha como obedecer o bloqueio continental, porque dependia economicamente da Inglaterra, infelizmente tiveram que fugir de Portugal para cá, escoltado pela esquadraria inglesa e os franceses indo atrás. Quando a família real chega ao Brasil em 1808, isso tudo aconteceu no ano de 1808. Olha o ano aqui, 1808, tá ok? Em 1808, quando chegam aqui, vai acontecer a abertura dos portos em 1808. A pergunta é: e o que foi, professor, a abertura dos portos? Resposta na tela, tome nota. A abertura dos portos em 1808 foi o decreto que permitia ao Brasil que realizasse comércio com nações aliadas a Portugal, em especial a Inglaterra. Vou ler de novo. A abertura dos portos foi o decreto que permitia ao Brasil que realizasse comércio com nações aliadas a Portugal, em especial a Inglaterra. Volta para mim? Muito bem. Então, a abertura dos portos foi o seguinte: a partir desse momento, tudo que era produzido no Brasil não necessariamente teria que passar por Portugal. E toda e qualquer nação amiga poderia vir comercializar aqui, diretamente aqui, com essa nação. Então as outras nações, a Inglaterra, a Holanda, as nações amigas do Brasil, de Portugal, poderia vir comercializar diretamente aqui com a colônia brasileira. E aí é que entra qual é a consequência dessa abertura dos portos. Qual é a consequência dessa abertura dos portos? Olha a resposta na tela. A medida pôs fim a séculos de monopólio comercial. Na prática, o Brasil deixava de seguir o chamado Pacto Colonial. Vou repetir. A medida pôs fim a séculos de monopólio comercial. Na prática, o Brasil deixava de seguir o chamado Pacto Colonial. Volta para mim. Ou seja, a partir de agora, tudo que era produzido no Brasil não precisava mais passar por Portugal. Podia ser vendido diretamente ao comerciante, ao produtor. Tá certo? Então entenda isso. O Brasil, quando produzia alguma coisa, tinha que passar diretamente por Portugal para ir para o destino. Agora, com a abertura dos portos, essas nações podiam vir comercializar aqui e automaticamente a gente poderia passar diretamente à Inglaterra, à Holanda, à Espanha. Não precisava mais passar nada por Portugal. Acabava com o fim do exclusivo comercial, com essa questão de tudo que tem no Brasil passar por Portugal. Não precisava mais. E a quinta questão: o que representava essa abertura dos portos? Olha a resposta na tela. Essa abertura, essa medida é entendida como um dos primeiros passos para a emancipação política do Brasil. Repetindo, essa medida é entendida como um dos primeiros passos para a emancipação política do Brasil. Volta para cá. Ou seja, com essa abertura dos portos, com esse fim do exclusivo comercial, o Brasil, a colônia brasileira de Portugal, começa a dar passos da sua independência. O Brasil começa agora a respirar uma ideia de emancipação política, que isso só iria aumentar com o decorrer dos dias. Tá certo? Então era basicamente isso, os primeiros passos, as primeiras ideias plantadas pelos portugueses, pela coroa portuguesa aqui no Brasil. Espero que você tenha entendido a introdução sobre o Brasil e essa emancipação política. Se não entendeu, volta ao vídeo, assiste devagarzinho, copia a atividade, responde e manda o retrato para mim. Vou ficar aguardando ansiosamente. Coloca as atividades em dias. Assim que o professor Ricardo manda a atividade, responde. Não deixa acumular atividade. É pior. Tá certo? Vamos ficar todo mundo em dia e vai dar tudo certo. Um abraço a todos. Uma boa quinta-feira, uma boa semana e até a nossa próxima aula.